Hoje o nosso tema que a gente vai conversar aqui no nosso podcast é maravilhoso. Estresse, meu Deus do céu! Estresse tem muito a ver com a forma como a gente encara os acontecimentos. Tem pessoas que a gente conhece que não se estressa com nada e tem outras que vivem estressadas. E às vezes as pessoas estão vivendo praticamente as mesmas situações. Ai, meu Deus do céu, já vou começar minha meditação aqui, Lu. Bora! Vamos lá, como parar de se estressar nas finanças é o tema de hoje. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um podcast Bora Dominar. Eu sou Luciana Fiô, personal trainer da vida financeira. Mais uma vez estou aqui para te ajudar a dominar suas finanças, trazendo algum tema, um tema relevante para você dar um passo aí rumo à vida financeira que você deseja. E mais uma vez, apesar de estar na minha casa ainda, em quarentena ainda, e sozinha nesse momento ainda, eu não estou totalmente sozinha, porque aqui do outro lado está... Eu, Ina Tavares, tudo bem, Lu? Tudo bem, Ina, e você? Eu tô bem também, você nunca tá sozinha, porque tem sempre um monte de gente acompanhando suas lives, que tá sempre crescendo em número e em quantidade de participantes também, que eu sei que tá bombando cada vez mais suas lives, né, Lu? É verdade, a gente agora tá gravando esse podcast e transmitindo ao vivo no Instagram, mas as lives têm bombado mesmo, tá sendo bem legal. Eu realmente nunca estou sozinha, mas é bom, tá em boa companhia, é bom, né? Tem a história do antes só do que mal acompanhado, mas melhor bem acompanhado do que sozinha, né? Que bom que tá todo mundo aqui. Meu Deus, com certeza. Não, mal acompanhada só traz o quê? Exatamente o tema que a gente vai trabalhar hoje, né, Lu? Estresse. Meu Deus do céu. Hoje o nosso tema que a gente vai conversar aqui no nosso podcast é maravilhoso, que é tudo que todo mundo que está estressado precisa. É um guia para parar de se estressar nas finanças. Ai, meu Deus do céu, já vou começar minha meditação aqui, Lu. Bora, vamos lá. Como parar de se estressar nas finanças é o tema de hoje. Tá estressada hoje, Ina? Tá tranquila? Eu vou dizer que, na verdade, eu tô assim, lidando com os meus nervos pra não pirar, porque eu já tenho dito, né, que eu tô aqui nesse cenário diferente que é a casa da minha irmã, porque minha rua inteira está em obras. Eu falei no primeiro podcast que eu vim aqui nesse cenário novo, que era obra da prefeitura, mas na verdade é do gás. Estão trocando tudo do gás da rua. Então, assim, é britadeira o dia inteiro. Não tem pessoa que consiga raciocinar, ficar em paz e ficar sã. Não tem como. Eu tenho, respirado fundo para trabalhar, fechando todas as portas, mas nem assim. Tem que aprender a lidar com barulho. Pois é, então eu acho que daí já cabe a primeira lição de hoje, que serve para as finanças também, que é a gente aprender a controlar, querer controlar aquilo que pode ser controlado. O que não pode ser controlado, a gente tem que deixar rolar e não dá para se estressar. Porque o estresse, na verdade, estresse tem muito a ver com a forma como a gente encara os acontecimentos. Né? Porque a gente tem pessoas que a gente conhece que não se estressa com nada e tem outras que vivem estressadas. E às vezes as pessoas estão vivendo praticamente as mesmas situações, né? Então tem muito a ver com a forma como as pessoas encaram aquilo. E aí não adianta a gente querer controlar aquilo que não pode ser controlado. Você não vai conseguir controlar essa obra, você não consegue determinar até quando vai, não consegue determinar que barulho vai fazer, nem que horas vai fazer. Então, não adianta a gente gastar energia com aquilo que não pode ser controlado. O que você podia fazer, você está fazendo. Então se eu tenho que gravar, eu vou na casa da minha irmã, vou gravar de lá, né? Então, procurar fazer coisas que estejam dentro do seu controle. Porque o estresse é muito percepção mesmo. É a forma como a gente encara aquilo tudo. Inclusive, para a gente poder conversar sobre isso, eu fiquei vendo alguns vídeos. Eu vi um TED muito legal, eu agora não lembro o nome da psicóloga, mas uma psicóloga americana que ela falou de um estudo que foi feito na Universidade de Wisconsin, que mostrava o seguinte: o estresse, ela como psicóloga, ela estava sempre trabalhando para que as pessoas não se estressassem. Então ela dizia, não se estresse, o estresse faz mal pro seu corpo, pro seu organismo. Aí ela estava contando que ela mudou a abordagem dela, que ela agora acredita que tudo bem você se estressar. O problema, a questão é o que você faz, né, como que você reage a essa situação que você se estressou. Porque tem esse estudo da Universidade de Wisconsin que mostra que as pessoas que encaram o estresse como algo prejudicial têm mais risco de morte
do que as pessoas que têm estresse, mas não encaram como prejudicial. Porque assim, o estresse leva a questões até fisiológicas que podem agravar, né, trazer risco de morte. Então, você pode ter um ataque cardíaco, você pode ter, sei lá, N coisas assim no seu corpo que podem te levar, né, a um quadro de saúde ruim que pode te levar à morte. E aí, esse estudo mostrava isso, que várias pessoas que foram pesquisadas, participaram do estudo, algumas consideravam que o estresse era mesmo muito prejudicial. E outras consideravam que o estresse era uma coisa normal da vida. Elas se sentiam estressadas, mas elas não achavam que aquilo fazia mal para o corpo delas. E as pessoas que pensavam que o estresse era prejudicial, elas tinham todos esses sintomas e tinham todos esses agravantes, e lá na métrica do estudo, considerou que aumentava em 43% o risco de morte só o fato de você achar que o estresse é prejudicial. Eu vi também um outro estudo de Harvard, que uma palestrante, ela separou um grupo de banqueiros de Nova York em 2 grupos. Um determinado grupo, ela deu uma palestra mostrando quanto o estresse pode te fazer mal, prejudicar sua saúde, o quanto isso é prejudicial. E aí, com outro grupo, ela fez uma outra palestra mostrando que não, ó, o estresse é normal, o estresse faz parte, o estresse deixa a gente mais forte. Ela até usou como exemplo o estresse muscular. Quando a gente vai para academia, o que a gente faz? A gente está estressando o músculo, e aí com isso o músculo vai ficando mais forte, né? Então o estresse tem seu lado positivo, o estresse mostra que o seu corpo está preparado para aquilo, né? Se você tem, seu coração dispara, suas pupilas dilatam, aquilo é mostrando que o seu corpo está forte para a situação. Então ela fez 2 palestras diferentes. Depois de alguns meses, foi feita uma pesquisa com esses 2 grupos, e aí a percepção, a resposta da pesquisa foi que esse grupo que acreditava que o estresse era positivo, se sentia mais feliz e tranquilo. E o grupo que acreditava que o estresse era ruim, se sentia cada vez mais estressado. E era um grupo assim homogêneo, eram banqueiros de Nova York. Tudo bem que banqueiro tá com dinheiro no bolso, mas banqueiro sentia de empresário, tinha muita coisa para pensar e tal. Então, assim, a partir desses estudos, a gente percebe que o estresse está muito ligado à forma como a gente percebe a situação. Então, como é que eu posso me estressar menos ou até parar de me estressar nas finanças? Ter uma visão diferente sobre a situação que eu estou vivendo. Eu sei que tem N problemas, eu sei que as pessoas passam por diversos desafios, mas a forma como a gente encara o desafio é que vai fazer a gente se sentir mais ou menos estressado. Não vai adiantar você ficar se estressando com a obra da sua rua, porque a obra está lá, ela vai acontecer, né? Então o que você pode fazer é controlar aquilo que está sob seu controle e ter um olhar diferente sobre o que está acontecendo. Lu, agora, convenhamos, você falou aí que é um desafio, mas realmente é muito desafiador lidar com o desafio de não se estressar. Olha aí quanta coisa já está envolvida em não se estressar, entendeu? Principalmente quando tem terceiros que não lhe deixam esquecer do problema que você tem. Eu lembro de um vídeo seu, de uma seguidora sua que você puxou na mentoria das 10, que acontece toda terça e quinta, 10 da manhã. E ela falou assim: Luciana, eu quero entregar o meu carro para o banco, que era assim, maior do que a dívida, porque eu não aguento mais eles me ligando. Então, assim, imagina o nível de estresse que aquela mulher estava com o telefone dela, que não para de tocar um segundo, com o banco, ou sei lá, lugares que cobram, lembrando a ela a todo momento que ela tem uma dívida. Como é que faz quando não nos deixam esquecer? Pois é, a gente precisa primeiro entender, assim, a gente tem que ter um referencial do que a gente quer pra gente. Então, assim, eu tô com um determinado problema, as pessoas estão me ligando, estão me perturbando, e eu preciso saber o que eu quero de resultado ali. Porque eu quero só deixar de me estressar, aí beleza, vai pegar o carro, vai entregar o carro, que era muito mais do que precisava pagar, só para parar de se estressar. Mas o nosso objetivo não pode ser parar de se estressar, porque senão a gente age de forma automática, né, impulsiva, e vai fazer a primeira coisa que dá na telha, querendo, né, se livrar do problema. É aquilo que eu sempre falo, a gente não pode querer se livrar de um problema, a gente tem que querer resolver. E resolver, às vezes, leva tempo, resolver demanda paciência. Então eu não posso querer me livrar do problema, acabar com aquele estresse, porque senão eu vou ter atitudes que não são muito coerentes com o que eu quero de verdade. Então, assim, eu tenho que ter clareza das coisas que eu quero, qual é, assim, os meus referenciais, né? O que eu quero pra mim? Eu quero conseguir quitar essa dívida. Beleza, mas eu quero conseguir quitar essa dívida por quê? Porque eu quero no ano que vem
começar a reformar minha casa. Então eu começo a colocar essas minhas referências. Bom, até o final do ano, então, eu vou juntar tanto de dinheiro para quitar a dívida. No ano que vem eu vou juntar tanto de dinheiro para reformar minha casa. Para isso eu vou ter que, sei lá, fazer renda extra de tanto. Então eu crio umas métricas. Até para eu saber se minha vida tá boa, se tá indo tudo bem, eu preciso ter esses referenciais, né? Eu preciso, poxa, até o final do mês eu queria conseguir economizar R$100. Se eu economizei 50, não fui bem. Se eu economizei 120, fui ótimo. Se eu economizei 100, eu fiz o que eu estava planejando. E aí todo o resto, cara, todo o resto é interferência que naquele momento eu não tenho que considerar, né? Principalmente no caso de uma dívida. Uma dívida, nem sempre a prioridade é quitar a dívida. Você tem uma dívida de cartão de crédito, que era o caso dela, eu tô com cartão de crédito altíssimo, vou entregar meu carro. Como assim? Sabe, define o que você quer fazer na sua vida financeira, define quais são essas métricas, esses referenciais de, se estiver caminhando assim, tá tudo bem. É como se fossem pequenos marcos quantitativos mesmo. Porque como é que eu sei que eu tô bem de saúde? Se eu coloco um termômetro e vejo que eu tô com 38 graus, eu tô com febre. Então tem que ter um parâmetro, sabe? Qual é o parâmetro para você saber se você tá bem na sua vida financeira? Se não tiver bem, cara, o que eu vou fazer? Eu já tenho parâmetro. Eu quero juntar uma grana, eu quero juntar R$1.000 até o final do ano. Se não tá com cara de que eu não vou conseguir juntar, eu não tenho que me estressar. Eu tenho que olhar para aquilo e pensar, beleza, como é que eu contorno isso? Qual é o novo plano que eu vou criar? E todas as interferências, alguém que enche meu saco, alguém que me liga, alguém que fica reclamando no meu ouvido, cara, isso não é o que eu posso controlar. Então eu vou me focar naquilo que eu posso controlar. Ótimo. Os telefonemas, a gente pode dar um desliga. Também eu sei que é possível cadastrar o número no não perturbe. Mas tem a Rosa C. Gomes, que está aqui acompanhando a gente online, que está dizendo aqui, quem me estressa é meu marido. Ele não escuta. E eu sei que assim como a Rosa, tem mais um monte de gente que tem alguém em casa, inclusive a gente fez um episódio do Bora Dominar, do podcast só sobre isso. Sempre tem alguém que tira a nossa paz quando o assunto é finanças. E aí, faz como? É engraçado assim que a qualidade dos nossos relacionamentos está diretamente ligado a essa nossa percepção de felicidade. Nós somos seres extremamente sociais, né, e sociáveis, porque outros seres animais não precisam tanto assim, né, das amizades, dos relacionamentos. A gente é muito ligado ao outro e a gente é ligado ao outro desde que nasceu, né? Talvez a gente seja, sei lá, a espécie que nasce e que mais precisa de uma outra pessoa, né? A gente vê, sei lá, às vezes eu vejo umas cenas assim, sei lá, de um bezerrinho, de um cachorrinho nascendo, como que ele pode ficar ali sozinho? Às vezes a mãe vem, dá uma lambidinha, mas não faz muito, né? Ele se vira, vai, levanta e põe o bichinho em pé assim, ele levanta. E um bebê, né, o ser humano, ele já nasce precisando de alguém. A gente precisa de alguém o tempo todo, precisa no sentido dessa coisa social, né? Então, a qualidade dos nossos relacionamentos mede o quanto a gente se sente bem e feliz. E, ao mesmo tempo em que a dificuldade nos nossos relacionamentos também vai trazer aí um grauzinho de estresse. Então, se eu tenho problemas, se eu tenho conflito com as pessoas, eu vou me sentir estressada. E não só nas finanças, na vida profissional, né, no relacionamento a dois. Não é só quando o assunto é dinheiro. Em qualquer momento, se eu não tenho boas relações, eu não tenho uma sensação de felicidade, de tranquilidade, eu me sinto estressada. Então, uma chave é a gente procurar cultivar bons relacionamentos. No podcast passado, a gente falou muito assim, sobre essa coisa de eu quero que meu marido mude, eu quero que minha esposa mude. Né? O tema, inclusive, do podcast passado é como eu posso fazer para mudar o comportamento financeiro de quem vive comigo. Passado, retrasado. Retrasado, tá. Então, mas um dos últimos, né? A gente falou sobre isso. Então, quem quiser, assim, quem tá querendo mudar o relacionamento, mudar o comportamento de alguém, precisa ouvir esse podcast. Mas, de modo geral, assim, pra gente se estressar menos com os outros, a gente precisa construir esse relacionamento sem conflito. E como é que a gente constrói um relacionamento sem conflito? Eu acredito que a gente constrói através da empatia. Então, a gente falou sobre isso nesse episódio, né, de mudar as pessoas. A gente quer que as pessoas mudem, mas elas querem mudar? E se você lida com as pessoas com empatia, empatia é a sua capacidade de sentir o sentimento do outro, né, de você sentir o que o outro está sentindo, de você pensar como o outro está pensando, de você se colocar no lugar do outro. Então, muitas vezes o outro não quer mudar.
E se a gente se colocar no lugar do outro, a gente pode até entender por que que ele não quer mudar, porque vai dar trabalho pra ele, ou porque ele não acredita, ou porque ele já passou por situações na vida dele que fazem ele não querer mudar, né? Então, quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente estabelece uma comunicação de compreensão, né? E o outro ponto, assim, que eu acho que minimiza conflitos, é isso, é a gente estabelecer uma comunicação que não cria resistência. Não é exatamente uma expressão, mas uma palavrinha que cria o máximo de resistência que eu vejo nas conversas das pessoas é o mais. É assim, eu te respeito, mas... Não. Um mais depois de respeito não é respeito, sabe? O mais depois de qualquer coisa anula tudo que você disse anteriormente. Exatamente. Então, nas nossas conversas, é muito assim, quando a gente está conversando com o marido, com a esposa, com o pai, com a mãe, principalmente sobre dinheiro, mais você, não sei o que, não sei o que lá, mais, tá cheio de mais. E esse mais cria uma resistência danada. Já pensou, o mais é meio assim, você me fala alguma coisa... Eu digo, tá, mais não sei o que, não sei o que lá. Esse mais é interpretado pela outra pessoa como assim, você tá completamente errado. Tudo que você falou não faz o menor sentido pra mim. Esse mais derruba tudo que foi ouvido, né? E imagina você conversar com alguém e a pessoa dizer o tempo todo pra você que você tá completamente errado. Você cria uma resistência, aí o outro também não te ouve. E aí uma vez eu vi no livro do Tony Robbins, O Poder Sem Limites, que ele trazia umas expressões, uma construção verbal, assim, simples e que muda tudo num diálogo. Ao invés de você usar o mais, você usar o e. Por exemplo, a gente fala assim, eu respeito, mas... A gente pode dizer o seguinte, eu respeito e... Olha como muda as coisas. O que eu vou falar depois disso? Eu respeito e acho que, e penso que, e quero acrescentar que... Sabe, as coisas mudam, você não cria essa resistência. E depois que eu vi isso, eu fiquei testando, sabe? Às vezes eu testo, assim, num momento de discussão, eu tenho vontade de dizer assim... mas olha só, que não sei o que, eu fico prestando atenção e eu penso, vou usar, deixa eu ver como é que eu vou usar. E isso já vira até meio divertido, você já até esquece que você tá discutindo, né? E aí a pessoa fala alguma coisa, eu treino muito com o João, claro. Ele fala alguma coisa e eu digo, não, eu entendo. E olha só, eu penso que, eu tento não usar o mais. Cara, é um exercício muito desafiador, mas você acaba encaixando um jeito de falar que você não cria resistência, que a pessoa te escuta. É como se o mais já armasse a pessoa e ela cria resistência. E quando você fala, eu entendo e penso que não sei o que, não sei o que lá, eu entendo e acho que isso, entendo e quero acrescentar que aquilo, ou eu respeito e... eu concordo e... Né? Porque às vezes você concorda, não, eu concordo. E acho também... E aí você vai acrescentar outra coisa. Então não é um mais, é uma coisa que você está acrescentando. Então assim, como é que a gente pode se estressar menos nas finanças quando o assunto é o outro? Empatia, criando uma comunicação que não cria resistência, estabelecendo uma comunicação aberta, entendendo que o outro tem suas motivações para estar fazendo o que está fazendo. E, de novo, não querendo controlar aquilo que não pode ser controlado. A atitude do outro, o pensamento do outro, não adianta. Se vai ficar querendo controlar tudo isso, você vai se estressar. A única coisa que você pode controlar é como você se sente e como você pensa, o que já é um grande desafio. Eu recebo muitas mensagens quando eu falo sobre isso, de escolher como se sentir. Tem muita gente que me escreve dizendo, mas isso é muito difícil, eu me estresso, não consigo. Mas isso você pode controlar. Então, se você quer gastar sua energia, quer se estressar, gasta sua energia com isso, com a forma como você se sente. Porque parece que a gente não pode controlar, mas a gente pode. Imagina se a gente aqui está conversando e você fala alguma coisa que me aborrece muito. E aí eu saio daqui aborrecida. Eu posso controlar não ficar aborrecida com você. Eu vou arrumar meu jeito, pensar nas coisas que a gente já fez juntas, o quanto você foi legal comigo, o quanto eu gosto de você, o quanto aquilo é só um pedacinho isolado em todo o nosso relacionamento. E aí eu penso, não quero mais ficar aborrecida, não quero mais, é escolher, sabe? A forma como você se sente e o que você pensa é sim uma escolha sua. A forma como o outro se sente, como o outro pensa, não é. Então, para de se estressar querendo decidir as atitudes e o pensamento do outro. Concentra a sua energia na sua atitude e no seu pensamento. Dá para mudar também, Lu, aqueles pensamentos de que, é assim que a vida é, cheia de problema mesmo. A vida é uma eterna montanha-russa. Depois da calmaria vai vir a tempestade, depois da tempestade vem a calmaria. E sabe, aquela sensação de que, não importa se quanto dinheiro você tenha, você vai ter problema, sabe? Parece que mesmo que a gente tente ser a monja Coen,
A vida tá aqui para mostrar pra gente que vamos ter problemas e vamos nos estressar, e não importa o que a gente faça, o que a gente pensa ou a gente escolha, vamos ter estresses na nossa vida. Como é que faz? Eu acho que a gente vai ter desafio na nossa vida. E o estresse vai depender da forma como a gente lida com aquele desafio. E é claro, a gente está aqui falando, mas nós duas, trazendo tudo isso, não somos nenhuma monja e a gente se estressa. Antes de entrar, você estava estressada com a obra, eu estava estressada com o calor, então a gente se estressa. Mas tem aquela coisa, tem o estresse, o aborrecimento rápido e tem aquele estresse de, tá bom, vou dar um tempo, vou me dar um descanso. Eu acho que é muito importante, se a gente está passando por muitos desafios na vida, a gente se dá um descanso, se dá uma pausa, né? Até Deus descansou, então todo mundo precisa descansar. O problema do estresse que eu vejo é meio como um músculo, né? Como eu falei, a gente vai para academia, a gente está estressando o músculo. E para o músculo é bom. Se o meu objetivo é que meu músculo cresça, fique forte, né? Fique firme, eu vou precisar estressar. Quando eu pego peso, muito peso, e estou puxando peso, eu estou estressando, né? O que acontece dentro do músculo é um processo meio que dá uma prejudicadinha no músculo, aí ele vai lá e fica forte. Então, se você vai e malha um dia, ele fica um pouquinho mais forte. Você malha de novo, ele fica um pouquinho mais forte. Mas qual é o segredo, por exemplo, nessa coisa do músculo, da academia? Você não pode malhar 3 vezes por dia, todo dia, porque aí o músculo não cresce. Você vai ter dor, vai ter problemas. Eu não sei exatamente o que acontece, mas é recomendação de qualquer professor de educação física, personal, que você tenha a pausa, que você tenha o descanso. Então, o estresse, ele pode ser bom, porque o estresse, ele vai te ajudar a estar alerta, o estresse vai te ajudar a estar preparado, preparada, né? Esse sintoma, essa reação que a gente tem quando a gente está estressado, de ficar desperto, de ter um pouquinho de adrenalina no sangue, né? Isso pode ser bom, porque a gente fica ligado, fica esperto para as coisas. Mas o que não dá é pra gente ficar assim todo dia, sem uma pausa para descanso. E por mais que a gente tenha muitas coisas para fazer, Lu, eu não posso descansar, eu tenho filhos, eu tenho trabalho, tem isso, tem aquilo. Só que chega uma hora que a gente fica doente, aí a gente é obrigado a parar. E não tem mais a desculpa do filho, do trabalho, disso, daquilo. Quando a gente fica doente, a gente vai lá e vai ter que ficar de cama. Então, antes de ficar de cama, a gente precisa lembrar que nós somos donos do nosso tempo e é uma prioridade descansar. Então, assim, desafios vão existir sim. Dominar as finanças é desafiador, quitar dívida, começar a se organizar, fazer renda extra, aumentar sua renda, investir, tudo isso é desafiador. Você não precisa ficar pensando nisso 24 horas por dia. Não vai fazer diferença você tirar um dia de descanso, um final de semana de descanso, uma semana de férias e fazer alguma coisa para você, sabe? Tirar um momento do seu dia para descansar, para meditar, para fazer um exercício, para dormir bem. Não adianta ir ficar remoendo antes de dormir, ficar pensando nos problemas. Isso não ajuda, isso só te estressa cada vez mais. Antes de dormir, não é hora de ficar no celular olhando as mensagens, os e-mails e ficar pensando como vai resolver. Antes de dormir, você faz suas mentalizações, pensa em como você gostaria que fosse o seu dia seguinte, mas pensando nas coisas boas, imagina um lugar bom, faz suas meditações, suas visualizações positivas, como um exercício, como um comprimidinho para dormir mesmo, sabe? Bebe muita água durante o dia, cuida do seu corpo, porque esse é o descanso que o nosso corpo precisa. Então, o desafio vai ter. Tempo para a gente descansar, precisa ter. A gente vai ter que dedicar um tempo para isso. Porque senão, aí é que vira o estresse mesmo e o estresse prejudicial. Então, depende da gente. Então, assim, como parar de se estressar nas finanças, depende também da gente ser proativa de fazer alguma coisa. Não vai cair uma nuvem mágica da tranquilidade que vai tomar conta de mim. Eu vou ter que fazer alguma coisa para cuidar do meu corpo e não me estressar tanto como eu tô me estressando, às vezes à toa. À toa é quando você força aquele momento de estresse, quando você poderia forçar um momento de descanso. Tem umas pessoas que falam mais ou menos isso, né, Lu? Que é normal ter problemas, vai ter que aprender a lidar. É normal ter problema e a gente vai ter que aprender a lidar mesmo? Então, alguns problemas as pessoas consideram normais, mas eu acho que eles são comuns. Eu falei sobre isso outro dia no Telegram. Quando as pessoas dizem assim, normal ter dívida, sabe? Qual é o brasileiro que não tá endividado? Cara, eu acho que é comum ter dívida, mas normal não é. Normal tem a ver com uma norma, com uma regra, com algo que foi definido e que, portanto, tem que ser assim.
Tanto é que a gente está falando muito do novo normal, né? O novo normal é porque a gente está com novas regras, tem que sair de máscara, né? Não pode abraçar, se cumprimentar com o cotovelinho. Então, assim, isso se torna a nova regra, né? A norma. Então, é um novo normal. Então, normal tem a ver com regra, tem a ver com aquilo que eu quero que seja um padrão. Então, eu não quero que seja um padrão para minha vida ter dívida. Eu não quero que seja um padrão para minha vida viver fazendo sacrifício e o dinheiro nunca sobrar. Então, apesar disso ser comum, eu não acho que isso seja normal. E o fato da gente, muitas vezes, considerar que um problema é normal, para de repente querer se estressar menos, a gente não está percebendo que isso vai fazer com que a gente se estresse mais no longo prazo. Ah, é normal ter dívida, então deixa para lá. E aí no longo prazo eu vou ter mais estresse porque eu não consigo construir a vida financeira do jeito que eu queria. Ah, é normal não investir, é normal deixar o dinheiro na poupança brasileira, não sabe investir mesmo. E aí no final do ano, no final de 5 anos, no final de 10 anos, eu vou perceber que meu dinheiro está sumindo ao invés de estar crescendo. Então quando a gente encara problemas que são comuns, mas não são normais como normais, a gente está adiando a resolução daquilo, achando que está vivendo uma vida tranquila, mas a gente está criando uma bola de neve de estresse no longo prazo, né? Então, assim, desafios vão acontecer para todo mundo. Se a pessoa tem dinheiro, se a pessoa não tem dinheiro, ela vai ter desafio do mesmo jeito, porque faz parte da vida, né? Cada dia a gente vai ter alguma coisa nova acontecendo, então os desafios vão acontecer. Se esse desafio vai me fazer mal ou se eu vou crescer com ele, depende da forma como eu encaro aquele desafio. Então, não tem a ver com dinheiro. Tem pessoas que têm pouco dinheiro e que estão encarando os desafios de uma forma que estão trazendo aprendizado. Tem pessoa que tem muito dinheiro e que está querendo morrer a cada desafio. Então, o tamanho dos desafios não depende do dinheiro que você tem, depende da forma como você encara. Mas encarar como normal todos os problemas que você tem é criar um estresse a longo prazo. Então, acho que é importante, assim, bom, o problema que eu estou vivendo é comum? É comum. Mas eu não quero isso como uma norma na minha vida. Então tá bom, o que eu vou fazer, como eu vou agir em cima daquilo que eu tenho controle, né? O que eu tenho controle? Eu tenho controle sobre o trânsito? Não, não tenho, mas eu tenho controle sobre eu sair mais cedo de casa. Eu tenho controle sobre a decisão que o governo vai tomar com relação a, sei lá, alguma coisa da economia? Não, eu não tenho. Mas eu tenho controle em, a cada mês, separar já no início do mês, me pagar primeiro e fazer uma reserva de segurança. Porque se acontece alguma coisa na economia que não é legal para o meu bolso, eu estou minimamente segura, né? Então, eu preciso agir em cima daquilo que eu tenho controle. Lu, a Andréa Lima, que também está acompanhando a gente aqui durante a live no Instagram, está dizendo que ela parou de se estressar com as finanças depois que ela te conheceu. E a gente sabe que assim como a Andréa Lima, tem mais de 200 mil seguidores na sua conta e muita gente também parou de se estressar com as finanças com você. Porque uma das coisas que você diz, inclusive, é nome sujo, que é o motivo de estresse, meu Deus, de muita gente. E aí você sempre fala coisas maravilhosas para quem tem nome sujo, que realmente alivia um peso enorme nos ombros. Que é tipo, que bom. Tem um vídeo assim maravilhoso, nome sujo, que bom, né, Lu? É uma nova perspectiva. Realmente, é o que você falou no começo, é ter uma nova perspectiva, né? Agora conta aí, porque que é nome sujo, que bom. Não, pois é a forma de você encarar os desafios da vida. Algumas pessoas estão tristes com o nome sujo, porque, eu tô com o nome sujo, né? Nossa, minha honra, eu estou devendo, então o banco não vai me dar mais crédito. E eu digo, bom que o banco não vai te dar mais crédito, que bom que você não vai poder pegar um novo empréstimo ou um novo cartão de crédito, porque se você tá com o nome sujo, é que você não tá conseguindo pagar a dívida. Se você não tá conseguindo pagar a dívida, você não está podendo ter crédito, você precisa primeiro dominar as finanças. Então, que bom, agradeça ao universo que isso aconteceu, porque seu nome foi parar nos órgãos de proteção ao crédito, então seu nome está protegido, inclusive de você mesmo, para não fazer nenhuma besteira. Então tem a ver com a forma como a gente encara os desafios, né? Meu Deus, tem gente que fala assim, eu paguei uma dívida, não, eu tenho uma dívida de 30 mil no banco, aí o banco quer que ele tá topando eu negociar por 5 mil. Só que já vieram me dizer que se eu fizer isso, eu vou ficar na lista negra do banco. E aí eu vou prejudicar o meu relacionamento com o banco. Então eu não vou pagar os 30 mil por 5. Tem gente que fala, o banco querendo me ferrar aí, ó.
transformando minha dívida em 5 só para prejudicar meu relacionamento. Falei, meu Deus do céu, olha como é, né, as pessoas quererem se manterem no estresse, porque a pessoa tem uma dívida de 30 mil, o banco tá topando negociar por 5 e ela tá preocupada com relacionamento com o banco. Que relacionamento é esse? O relacionamento dele te emprestar mais dinheiro com juros exorbitantes e te ferrar na vida? Então, assim, não se preocupa com o seu relacionamento, se preocupa com o seu dinheiro. Quite essa dívida, o banco vai dizer que você vai para uma lista negra, isso aconteceu comigo, e hoje o banco vive me ligando, a senhora Luciana Fior tem um cartão, um crédito era aprovado. Então, não é exatamente assim. Então, se a gente tem a oportunidade de enxergar aquilo ali como algo bom pra gente, e a gente tá transformando num problema, meu nome sujo, que problema. Nossa, o banco querendo negociar comigo, um problema, eu vou ficar com um relacionamento ruim com o banco. Aí a gente tá criando estresse pra gente. E é muito importante a gente ter essa clareza de que o que são problemas temporários, problemas pequenos. A gente tem que parar de sofrer com coisas pequenas e coisas temporárias, porque é isso que causa o estresse, não só na vida financeira. Eu tive a oportunidade, já falei dele aqui em outros podcasts, de ter uma live com o Renato Meca. O Renato é um professor de educação física que sofreu um acidente na Indonésia, ficou tetraplégico, e hoje ele é palestrante e ele tem treinamentos que ele ajuda outras pessoas a superarem problemas. E aí, numa live com ele falou algo assim de uma simplicidade, mas de uma clareza que trouxe muitas coisas assim à tona na hora. Ele falou assim, olha, existem problemas que são definitivos e problemas que são temporários. Eu tenho um problema definitivo, afinal ele é tetraplégico, ele não mexe o corpo do pescoço para baixo. Mas existem problemas que são temporários, então a primeira coisa que a gente precisa fazer na hora de resolver um problema é entender se ele é definitivo ou temporário. Ele falou numa simplicidade assim, que eu falei, cara... Na hora eu comentei com ele assim na live, eu falei, Renato, você tá falando isso e eu tô aqui pensando, os problemas na vida financeira, eu não conheço nenhum problema que seja definitivo na vida financeira. Se alguém souber, se alguém estiver ouvindo esse podcast, estiver vendo esse vídeo, comenta aqui embaixo, me conta se tem um problema definitivo na vida financeira, porque eu não conheço nenhum. Todos são temporários. Alguns são desafiadores, levam tempo pra caramba. Alguns as pessoas não sabem a solução, mas definitivo não acho que exista. E aí, pensando nisso, olha que maravilha, metade do estresse já foi embora. Porque se o problema sempre tem solução, o estresse já foi. Então essa é a primeira coisa. E a outra coisa alguns problemas são pequenos e a gente está lidando com eles como se eles fossem grandes. Eles não são grandes. Hoje eu estava assistindo uma live lá no canal do Wallace Lima. Seu conterrâneo, né? O Wallace Lima é de Recife também. Ele trabalha com ETF, e aí ele tem um perfil no Instagram, e eu entrei e caí lá numa live dele, uma reprise de uma live, ele botou lá no texto que era uma live emocionante, era um atendimento, ele faz tipo como eu faço de mentoria, de atender as pessoas assim na live, e aí ele falou, um atendimento emocionante e tal, e eu comecei a assistir. Aí uma pessoa que estava contando que estava com problema de saúde, ela estava bem emocionada, ela começando a contar que há 5 anos ela estava com problema de saúde, que por isso então ela até saiu de São Paulo para ir para o interior de São Paulo para viver melhor. E aí eu estava ouvindo aquilo e pensando, poxa, coitada, né? Qual deve ser o problema de saúde dela? E super preocupada, mas assistindo normalmente. E aí, o que eu vou contar aqui mostra o impacto da gente enxergar coisas pequenas como pequenas e coisas grandes como grandes. Quando aconteceu isso comigo na live, me veio isso na cabeça assim, nossa, como a gente transforma coisa pequena em grande às vezes, né? Que não era o caso dela, o caso dela era exatamente o contrário. Ela contando, não, então, eu tenho um problema de saúde, eu fui acometida por esse problema de saúde em 2015, eu descobri que eu estava com vírus HIV. Cara, quando ela falou isso, eu nunca imaginava, era uma menina nova de 30 e poucos anos, eu nunca imaginaria que esse era o problema de saúde dela, sabe? E aí, quando ela falou isso, eu fiz esse olhão de bugalhado que você fez agora e fiquei segurando o celular assim, e fiquei pensando, caceta, esse é um problema definitivo, e esse é um problema impactante, e é algo grande. E ela falou que ela já estava com ela já tinha problemas de saúde antes, e ela não sabia o que estava acontecendo, depois ela teve diagnóstico, e agora ela está com um problema de visão, ela está perdendo a visão, perdeu a visão de um olho, 50% do outro, e ela foi falando aquilo, e eu fiquei pensando, nossa, como às vezes a gente trata coisas pequenas como grandes, né? E é esquisito dizer isso, mas às vezes a gente precisa ver um problema realmente grande para meio que sentir assim, pô, eu não tenho problema nenhum, né? É esquisito dizer isso, assim, a gente precisar olhar para alguém que está passando por um mega desafio e a gente pensar assim, pô, toma vergonha na cara, né, Luciana, tu não tem problema nenhum,
nome sujo, 5 mil de dívida no cartão de crédito, 50 mil que seja, 500 mil que seja. Sério que esse é o problema, sabe? Eu acho que é nessa hora que a gente pensa assim, eu tô me estressando por causa disso, eu tô me estressando porque o meu marido não quer sentar do meu lado e olhar pra minha rota financeira. Entende? Quando a gente vê um problema de verdade, grande, definitivo, e a pessoa passando por aquele desafio ali, às vezes passando de uma maneira que eu nem sei se eu seria capaz de passar, sabe? De enfrentar aquilo tudo daquele jeito que ela tá enfrentando, é que a gente pensa assim, cara, eu não preciso me estressar nas minhas finanças, né? Então a gente precisa parar de ver problemas pequenos como grandes. Precisa parar de terminar o nosso dia dizendo, ai, tô muito estressado, meu dia foi horrível. Cara, seu dia foi horrível, você passou seu dia com saúde, fazendo as coisas que você precisava fazer, com seus filhos, com seu marido, com a sua esposa, ou mesmo que você tenha algum problema de saúde definitivo, mas talvez você tenha também algum momento que você possa agradecer por estar conseguindo vencer esse problema de saúde ou qualquer outro grande desafio que você tenha. Mas a gente precisa tomar cuidado com isso. Muitas das pessoas que começaram ouvindo esse podcast aqui hoje, esse vídeo aqui hoje, não têm problemas que merecem esse estresse todo. Muitas pessoas. Então, vieram aqui para ganhar esse guia de como parar de se estressar, quando na verdade a resposta está muito fácil, está muito simples, está aí na sua mão. Você não precisa se estressar tanto com coisas pequenas. Depois dessa eu tô até meio perdida. Mas o que ficou na minha cabeça é que é muito comum também ouvir, e também principalmente porque eu acompanho seus stories e eu vejo os seus seguidores e alunos mandando depoimentos, as pessoas dizerem, tô correndo atrás, então assim, ligar o turbo, aí tem aquele ligar o turbo de uma maneira que talvez seja acima do que o seu próprio corpo permite, que seja de uma maneira saudável, e tá sempre querendo uma vida melhor, e buscando a vida melhor, e esperando por uma vida melhor, e quando eu tiver isso, a minha vida vai ser melhor, e eu tô correndo atrás, e eu tô ligando o turbo, eu tô correndo atrás, eu tô ligando o turbo, estresse. Pois é. Tem um pouco a ver com aquele referencial que eu falei no início. Às vezes a gente tá correndo atrás, mas a gente não sabe nem aonde a gente quer chegar. E aí a gente fica correndo atrás de uma coisa, quase correndo atrás do próprio rabo, porque a gente não definiu aonde quer chegar. É muito clichê essa história de, pra quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve, né, do Alice no País das Maravilhas. Mas é isso. Se você não definiu que até o final do ano você vai ter feito tal e tal coisa, e não é aquela resolução de ano novo para aparecer para os outros e postar nos stories como você faz resoluções incríveis, não é aquela resolução de ano novo que você mesma duvida, aí eu vou emagrecer 20 quilos, e você nem tá achando que isso é importante para sua vida, então não defina isso se isso não é o que você quer de fato, mas é aquela resolução você com você mesma. Tipo, quanto que você definiu? Aí vamos falar de vida financeira, que eu acho que não é só a vida financeira, mas já que o podcast é sobre finanças, quanto que você definiu que seria a sua remuneração no ano? Quanto que você definiu que você ia, né? Como que você ia usar o seu dinheiro? Quais eram as suas metas de investimentos? Então, assim, vai criando métricas a cada mês, como eu vou estar, para você poder olhar e dizer, poxa, eu tô bem, né? Ou eu tô trabalhando pra caramba, a gente tá trabalhando pra caramba pra chegar aonde? Porque a gente sempre se exige mais. Então, eu tenho um negócio, beleza, então eu vou trabalhar pra caramba pra ter muitos clientes. Aí eu consigo dobrar o meu número de clientes, mas se eu não tinha definido que dobrar era o meu referencial, quando eu dobrar, eu vou olhar pra trás e pensar, não, eu preciso de mais, tem que ter mais, vamos lá, vamos correr atrás. De repente você já tá numa casa legal, sabe, uma casa bonitinha, bem decorada, confortável, com a sua família, tem comida na geladeira, não falta nada, mas você tá lá assim, ai meu Deus, quero mais, eu quero mais. Quer mais o quê? Coloca no papel, eu quero mais o quê? Mês que vem eu vou querer mais o quê? Né? Que fome é essa, né? Já diz a música Titãs, né? Você tem fome de quê? Qual é essa fome que você tem, que você nunca sacia, né? Então tem uma coisa você com você mesmo, de você definir aonde eu tô indo. Para eu parar de achar que eu não tô indo, que eu não tô chegando em lugar nenhum, eu preciso dizer que lugar era esse que eu ia chegar. Agora, outra coisa também é a gente parar de se comparar com os outros. Né? A gente vive nas redes sociais ninguém coloca a frustração, ninguém fica dizendo que tá passando mal. Essa semana eu tive um negócio nas costas, a semana passada fiquei meio mal da lombar. Aí essa semana, meio fazendo os exercícios, né, ao vivo lá no Instagram, eu com medo de prejudicar a lombar, acho que eu tava muito tensa, no meio do exercício eu tive um negócio nas costas, sabe quando dá aquela distensãozinha que você vai assim, sabe, fininha, que dá vontade de você ficar meio assim, meio... Foi ao vivo
Não, foi segunda-feira. E aí, aquela que dá vontade de você ficar meio assim de sabe, de parar tudo. Mas eu tava no meio do exercício, 60 e tantas pessoas fazendo juntas, e tipo, você tá na live. Qual é a tua primeira reação? Mantém, não, porque rede social é lugar de estar bem e tal. Mas eu não aguentei, eu falei, ai, Suelen, tá doendo e tal, e falei. E fiquei assim ao longo da semana, sabe? Meio esquisita. Elas mudaram os treinos. Vamos fazer assim, ó. Quem tá bem faz desse jeito. A Lu é que vai fazer desse jeito aqui. E quando eu até decidi fazer essas lives de treino, pra mim era uma super exposição, né? Porque não tem nada a ver com o meu trabalho de finanças, eu não precisava estar fazendo isso. E é aquele momento que você tá ali em posições esquisitas, que teu corpo tá aparecendo e que eu não vou conseguir fazer direito, né? E eu não sou nenhuma exímia, né, atleta e tal. Então, assim, não é um negócio do qual eu fico super orgulhosa de estar mostrando aquilo ali, mas, ao mesmo tempo, eu sei que isso pode ajudar outras pessoas. E as redes sociais, elas são assim, as redes sociais ninguém admite seus fracassos, né? Por exemplo, o Tinder. O que é o Tinder? Imagina se no Tinder, cada vez que você clicasse aquele negocinho ali, viesse uma mensagem assim, ele também não te quis. Não tem essa no Tinder, né? No Tinder só mostra quando dá match. O Tinder é a demonstração, assim, tipo, é tudo que a rede social é esconder as frustrações e só mostrar quando dá tudo certo, quando dá match, né? Então você fica ali no Tinder, não eu, porque eu não fico mais, não tenho nem perfil no Tinder, né? Você é da época do Tinder? Já tive, eu tive uma solteiricezinha. Eu tô em um relacionamento há muitos mil anos mesmo, porque na minha época de solteira nem Tinder tinha. Não, eu tive, foi 2012, 2013, tive ali, ó, Tinderzinho. E aí, no Tinder, o que acontece? Passou, você não tá sabendo que a pessoa também não te quis, mas a hora que você quis, de repente não aconteceu nada, e no outro não aconteceu nada, e de repente dá um matchzinho. Então, assim, redes sociais é tipo, não se frustre, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, e aí você fica ali, e aí dá esse estresse mesmo. Porque você vê a blogueira naquela paisagem linda, cara, mas as pessoas só vão postar o que é bom, né? Vai ser tipo Tinder, só vai dar match, só vai dar coisa linda, tudo maravilhoso. A gente precisa parar de viver essa vida de se comparar, de achar que a grama do vizinho é mais verde que a minha. Todo mundo tem desafio, ninguém ali vai colocar que passou mal ontem à noite, que vomitou a noite toda, ninguém vai contar uma história dessa, vai vir com um post lacrador contando quanto a minha vida é incrível, né? Então, isso também causa um estresse na gente, a gente ficar olhando para a vida dos outros e ficar achando que a gente tem que corresponder àquela expectativa de felicidade das redes sociais, quando aquilo de verdade não existe. Tá cada um ali vivendo seu desafio. Você pode postar sua fotinho bonita também, quando você se sentir bem, mas não vai se estressar quando a sua vida estiver desafiadora e você vai ficar achando que só a sua vida é aquele estresse. A sua vida não precisa ser esse estresse, porque certamente os motivos que estão te estressando são bem menores do que um problema de verdade, um desafio de verdade, e tá todo mundo vivendo esse desafio. Não é porque a fotinho da blogueira ali tá linda que ela não tem os desafios dela. Talvez ela tenha até mais, né? Porque ela precisa mostrar aquela foto linda, maravilhosa e mostrar que a vida tá bem, e essa cobrança deve estressar, né? Deve ser estressante você ter o tempo todo que, né, mostrar ali que aquilo ali tá ótimo, que sua vida é linda. Então eu acho que essa coisa de ficar, eu tô cansada, eu tô correndo muito atrás, tem muito a ver com a questão da comparação e com a autocobrança sem saber pra onde tá indo. Ô Lu, a gente tá falando muito aqui do nível 80, né? Pessoas que estão correndo atrás, se estressando, finanças, gente que liga, ai meu Deus, não consigo dormir, tenho dívidas. Mas se a gente for pro outro oposto, lá pro 8, a pessoa que tá assim, ó, não tá achando, nem acordou ainda para as finanças. O que a gente fala para esse acorda, menino? O que a gente fala para essa pessoa? Porque tem o outro lado da moeda. Estresse a longo prazo, né? Para esse daí a gente tem que falar, foi o último, então pare de deixar as coisas para depois. Então, para esse daí que tá tranquilinho, que não tá se estressando com nada, ele pula pro podcast, volta lá pro podcast. Volte uma casa, pare de deixar as finanças para depois, porque evita o estresse agora. É muito o caso do perfil negador, né? A gente também tem um podcast sobre os perfis financeiros, e aí tem o perfil dominador, né? Que é aquele que tem a fotografia, a rota financeira, que tem clareza das suas prioridades, usa o dinheiro para aquilo que é importante. Então esse é o dominador. Tem o gastador, que vive o presente como se não houvesse amanhã. Tem o poupador, que pensa que é dominador, mas não é, porque ele vive com medo de perder dinheiro, então não investe em curso, não investe em nada que não seja, sei lá, no máximo um tesouro Selic. Então esse é o poupador.
Tem o escravo, que é aquele que reclama de tudo, que não tem liberdade financeira, que põe a culpa em todo mundo, que não sai do lugar. E tem o negador. O negador, a característica mais forte do negador é querer fugir de estresse a todo custo. E a gente não tem que fugir de estresse. A gente está conversando aqui hoje para entender que estresse é normal, que o estresse pode me fortalecer, assim como fortalece um músculo, desde que eu mantenha ali uma pausa, um tempo de recuperação, assim como, né, serve para o músculo também. Se eu encarar o estresse como algo normal da vida, é muito melhor do que eu encarar como algo que pode me matar. A gente viu na pesquisa que isso é que pode matar de verdade, eu encarar como algo que pode me matar. Então, encarar o estresse como algo que pode acontecer e eu vou aprender a lidar com ele. O negador não, o negador ele não tem essa consciência, o negador não assistiu esse podcast. O negador é aquele que, eu não quero me estressar de jeito nenhum. Aí, tipo, tem que ir no banco resolver alguma coisa. Não vou não, que eu não quero me estressar. Aí tem que conversar com alguém, sei lá, eu preciso conversar com meu marido, eu preciso conversar com meu sócio, eu tenho que falar aquele negócio, aquele assunto desagradável com o cliente. Não vou não. Eu tenho que falar isso aqui com o meu chefe. Deixa isso pra lá. Só que deixar tudo isso pra lá não é evitar o estresse. Você evita aquele conflito momentâneo, mas você está criando um estresse maior. Se tem algo que precisa ser conversado com seu sócio, com seu chefe, com seu marido, e você não está conversando agora, isso vai virar uma bola de neve de um problema muito maior. Então vai chegar uma hora que o negador vai ser obrigado a parar de negar. Então, essa pessoa aí que tá do outro lado, é isso mesmo, volte uma casa e assista o podcast inteiro de pare de deixar suas finanças para depois, porque se não parar de deixar as finanças para depois, vai ter que assistir esse aqui de novo, como lidar com o estresse, porque vai ter muito em breve. A Juliana Camacho tá dizendo que ela era negadora, virou dominadora, agora já tá investindo. Arrasou, Juliana! Não, muito bom. E eu tô vendo a Liane perguntando, ela tá dizendo, eu sou todos menos escravo, isso acontece? Então, na verdade, a gente, depois você até volta lá, tem um podcast sobre perfis financeiros, que a gente conversou que, de alguma maneira, tem um que predomina. A gente pode ter uma parcela de cada um, sim, porque isso tem um pouco a ver com os sabotadores, é algo até que a gente trabalha dentro do curso, os sabotadores financeiros, e tudo isso vem, né, tem como referência o livro Inteligência Positiva. A gente pode ter comportamentos de autossabotagem que se identificam com cada um desses perfis, mas vai ter um que é predominante em você, então você precisa enxergar qual é esse predominante, porque aqui eu falei rapidinho, não falei de todas as características, mas assiste o podcast de perfis financeiros, que você vai entender qual é o predominante e é ele que você precisa trabalhar. E vai descobrir os nossos que a gente falou nesse episódio, qual eram os nossos, né, Lu? Qual eram e quais são atualmente. Lu, entregue? Entregue. Chegamos ao final, calmas, serenas, tranquilas, sem estresse. Tô até escoradinha aqui, ó. E é isso, chegamos então ao final de mais um podcast Bora Dominar. Espero que a galera que tenha ouvido a gente nas plataformas de áudio ou que acompanhou aqui no YouTube tenha curtido. Se você tá vendo no YouTube, você pode deixar um comentário aqui embaixo, conta pra gente o que você achou. Se você quiser sugerir algum tema, né, porque a gente já tem mais de 40, a gente tá no 41 agora. 41º esse. 41º, então haja assunto, né? Eu quando pensei assim, quando eu pensei nessa coisa do podcast, eu conheço algumas pessoas que fazem alguns podcasts sozinhos, eu falei, cara, eu falo pra caramba, mas sozinha não vai ter graça. Eu pensei, tem que trazer alguém que fale tanto quanto eu. Aí eu e Ina Tavares aqui, dá pano pra manga, a gente já gravou 41 vezes de 41 assuntos diferentes. Mas, se você quiser contribuir, se você é daqueles também que fala pra caramba, quer contribuir, pode escrever aqui embaixo. Você que tá vendo no Instagram, você que tá vendo no YouTube, e você que tá ouvindo a gente no podcast, depois vai lá em algum dos podcasts do Bora Dominar no YouTube pra comentar e contar pra gente. A gente tá sempre de olho pra ajudar a gente a pensar em tema. Porque falar a gente adora, né? Só dizer pra gente o que quer que a gente fale, que a gente fala, né? Exato, e eu fico me segurando aqui também nas perguntas, porque cada pergunta que eu faço pra Luciana é 15 minutos de resposta. A gente poderia fazer um podcast sobre cada pergunta, não era nem sobre cada tema. É muito conhecimento que essa pessoa tem aí. É muita falação, né? Não, outro dia numa live eu até falei isso. Teve uma pessoa que uma vez até comentou, mandou assim, não, porque eu acho que você fala muito, que não sei o quê. Falei, cara, eu também acho que eu falo muito, mas eu falo muito, e eu falo muito porque o meu valor de contribuição é muito alto. Eu sempre fico achando que faltou eu falar alguma coisa, que talvez não tenha ficado claro, eu fico querendo repetir. Eu falo muito mesmo. Então, assim, para as pessoas que acham que eu falo muito,
Sinto muito, porque não tem como mudar. E eu vou continuar falando pelos cotovelos. As pessoas que curtem, que de alguma maneira isso ajuda, eu fico feliz que ajude alguém. Então pode continuar vindo aqui pro podcast, que vai continuar sendo essa falação mesmo. Obrigada, Ina, por me possibilitar essa falação aqui. Estou te sugerindo aqui, Lu, colocar uma caixinha nos stories para tema de podcast. O quê? Ai, perdi quem sugeriu, desculpa. Colocar caixinha nos stories para tema de podcast. Boa ideia. Vou colocar então. Legal. A Rosa está comentando, sugerindo um podcast para pessoas surdas, colocar um intérprete. Seria um grande desafio, mas existe nesse momento... Né, então, porque existe nesse momento alguns recursos. É porque nem todo mundo consegue ler, né? Nem toda pessoa que tem deficiência auditiva consegue ler, né? Às vezes é só por Libra mesmo, mas nos nossos podcasts tem muito material que é legendado. Os podcasts não são legendados, tem a legenda do YouTube só, né? O que a gente faz aqui na empresa é que a gente corrige a legenda do YouTube. Então, as pessoas que têm deficiência auditiva, elas conseguem ler a legenda correta, porque a gente tem uma pessoa que fica corrigindo. Leva um tempinho, né? Não é, a gente sobe o vídeo e logo depois tem legenda, não é assim. Mas a gente tem essa correção. E também tem alguns recursos interessantes. Qualquer dia, de repente, eu posso até postar isso no Instagram para dar mais detalhes. Mas, por exemplo, no Telegram tem um botzinho, é como se fosse um canal do Telegram, que ele ouve o áudio e ele transforma em texto. Para um podcast é bem grande, mas para vídeos mais curtos, de repente a pessoa pode pegar esse botzinho, ouvir, né, dar aquele... como se estivesse gravando o áudio e quando solta, o Telegram transforma em texto. Vou pensar se de repente a gente cria um materialzinho assim para explicar isso, se divulgar de alguma maneira. Mas obrigada pelas sugestões. Todas as sugestões são super bem-vindas. Isso contribui para que a gente possa fazer um trabalho legal e ainda te ajudar, né? Você ajuda a gente a te ajudar ainda mais. Então, mais uma vez, obrigada a toda a galera que está aqui no Instagram, a galera que viu no YouTube e você que está ouvindo aí no podcast. E obrigada, Ina, pela sua participação. Um beijo. Obrigada, Lu. Obrigada a todo mundo que ficou aqui com a gente, participando da live, que está nos ouvindo, que está nos vendo no YouTube. E eu vou com a Valéria agora, NP. Bora sextar. Na paz e no amor. Desestressadas. Bora, sextou. Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Beijo. Beijo, galera. Tchau, tchau.